Elimine essa barreira que vou apresentar nesse vídeo para a sua comunicação fluir com seu filho adolescente. Eu sou Rosana Cláudia Santos, sou psicóloga e ensino a entender esse filho adolescente para lidar com ele. Se você ainda não está conectado aqui com o meu canal, faça isso agora para não perder nenhum dos conteúdos que posto por aqui. Clica agora em inscrever-se. Vou falar com você sobre essa barreira. Existe uma barreira, várias, mas hoje eu trago uma especificamente, que é tudo aquilo que você ingere no plano mental, aquilo que você escuta, aquilo que você passa a acreditar que nem tem a ver com a sua vida, aquilo que as pessoas começam a colocar na sua mente, e aí você vai ficando com aquela cabeça desse tamanho, nervoso, bravo. Muitas vezes acontece da mãe, do pai do adolescente, ir falar com o filho, estar com a cabeça daquele tamanho, preocupado, nervoso, pensando em zilhões de coisas que às vezes nem existem, e aí quando vai falar com esse filho adolescente, solta os cachorros do filho, que já chega nervoso, já chega ali fermentada, e é preciso começar a olhar para os filtros mentais. Quando a gente não filtra aquilo que a gente mais escuta, os programas de televisão, certos tipos de programas sensacionalistas, eu chamo de notícias das trevas. Basta a gente ter a informação uma única vez de quem morreu, de quem roubou, de quem foi assaltado, de como está a política, de como está a economia. Vamos nos manter informados, sim, mas basta uma única vez. Não precisamos fermentar esses assuntos o dia todo, ou ficar cozinhando, esticando e falando com um, com o outro, porque isso só vai ali, sabe, nutrindo de forma negativa os pensamentos e armazenando medos e medos maiores nessa sociedade que nós vivemos. E por si só, isso já aprisiona muitas das emoções de uma mãe e de um pai. Precisamos também entender a nossa escuta. O que será que estamos escutando daquela vizinha fofoqueira ou daquele familiar que só fala coisas desastrosas, coisas que às vezes esmagam o seu coração de mãe ou de pai, e também colocam ali incertezas, preocupações. Às vezes o filho vai sair para uma viagem, um passeio escolar, e vem alguém lá e fala: "Você viu que o ônibus capotou e morreu, né? Uma criança, uma professora. Você viu que furou o pneu daquele ônibus e não conseguiu chegar da excursão lá de uma maneira legal, né? Aconteceu uma tragédia", sabe? Então, às vezes, a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente escuta, porque aí, de repente, isso já impede que o filho faça aquele passeio escolar. Ele já fica com medo que, já que aconteceu de um ônibus ter um acidente, vai que acontece também no ônibus do seu filho. Ou muitas vezes o filho está ali na adolescência, nos seus princípios de frequentar alguns lugares novos, e aí lá vem uma pessoa e fala: "Olha, aquele lugar lá só tem drogado, né? Aquele lugar lá só tem gente ruim." Você nem conheceu o lugar, você nem passou lá na frente, por exemplo, e às vezes se baseia nas más experiências de outras pessoas. Que seja você mãe, você pai, ir até os locais, a observar, buscar as informações com quem realmente tem as informações certas, com quem sabe falar com propriedade sobre alguns lugares, sobre certos horários, sobre certas atividades que vão ser feitas aí de cunho jovem, né? Contexto social jovem, porque senão a gente fica escutando pessoas a falar coisas para nós. É a mesma coisa de uma pessoa dar pitaco no nosso carro e ele não tem carro, ele anda de bicicleta. Uma pessoa que anda de bicicleta pode falar de um carro quando nunca dirigiu um carro, muitas vezes não tem nem carteira de habilitação. Esse exemplo faz a gente refletir, porque muitas vezes algumas pessoas vêm falar sobre os filhos adolescentes e essa pessoa nem tem filho, ou essa pessoa não tem vivências, ou essa pessoa não é a melhor pessoa que você observa com uma direção educativa saudável, equilibrada com seus próprios filhos. Às vezes os filhos estão com vidas com consequências desastrosas por falta de uma boa regência na autoridade amorosa de uma mãe ou de um pai. E às vezes essa pessoa quer dar os pitacos sobre a forma educativa que você trata o seu filho. Então cuidado com a sua escuta, mãe, pai, cuidado
com as informações desastrosas que chegam até você, porque tudo isso vai nutrindo o seu emocional de forma negativa. E as consequências é um pai, uma mãe extremamente preocupado, nervoso, às vezes fora de si, desconfiado ao extremo e, na maior parte das vezes, são apenas informações desastrosas que chegaram, não é a realidade do seu filho. Precisamos observar o que é a realidade do filho e o que é a realidade de uma escuta desastrosa. Traz ali um aprisionamento emocional dessa mãe e desse pai. Quando a mãe, o pai, já elimina essa barreira dessa má nutrição emocional com essas informações tão negativas que chegam e evita fermentar de tudo isso, vai já eliminar uma barreira que é justamente a de chegar até o filho já armado, bravo, preocupado e impedir do filho se expor, porque o filho já assusta muitas vezes com o semblante, olho, né, de um pai, de uma mãe, com a expressão facial ali, estar disponível ao filho é de corpo e alma. E o nosso rosto mostra claramente a esse filho se nós estamos disponíveis ou não a ele. Eu costumo dizer que durante a adolescência, a casa que tem filhos adolescentes é uma casa que tem escuta, mas tem muito mais os olhos. Os filhos estão muito observadores, muito perceptivos da forma da conduta, nas expressões faciais e também comportamentais de seu pai e de sua mãe. Então, quebre essa barreira, impeça essa nutrição emocional negativa, porque quando você for olhar, organizar, reger, ajustar, uma conversa, um diálogo aberto com seu filho, um diálogo que funciona, uma mãe, um pai precisa estar disponível, corpo e alma, com leveza, sem ter esses atravessamentos, dessas barreiras, chegar até o filho que às vezes está querendo dizer a você sobre um passeio, ou sobre uma paquera, ou sobre uma nova descoberta da sexualidade, ou o colega trouxe lá uma sugestão de comer um lanche num lugar lá do outro lado da cidade. Tudo é muito chique, né? Na adolescência eles querem fazer coisas mirabolantes, coisas tão diferentes. Outro dia uma paciente me disse: eu vou lá na outra cidade, usando com a minha galera, porque é uma lanchonete onde serve vitaminas, sucos em copos extravagantes. A gente escolhe o personagem e o copo é extravagante, são copos de 1,5 litro, de 1 litro, bem grande, com todos os designers ali de personagens, só que de forma extravagante. Então, toda feliz, já estava até vendo que roupa que make que ia fazer, porque o pai, a mãe tinha aceito levá-la até lá, deixá-la lá para se divertir com a galera dela, uma garota de 16 anos, e depois iria buscar a filha e mais as outras amigas. Elas estavam todas felizes porque elas iam à noite, no horário por volta de umas 8 horas da noite. O pai ia permitir que ela ficasse com as amigas até por volta de 00:30. O pai voltaria lá para estar buscando a filha com as amigas. Então imagina, sair da sua cidade para ir para o outro lado, lá na outra cidade vizinha, para tomar uma vitamina, comer um lanche num copo extravagante de um personagem. Os adolescentes buscam esse tipo de alegria, de contentamento nas coisas diferentes. E aí, se é um pai que está com sua nutrição emocional muito negativa, pesada, já vai falar: que isso? Pra que isso? Lá do outro lado da cidade, gastar dinheiro com isso. Olha o preço que são essas vitaminas, são coisas caras. Vai gastar dinheiro com isso? Imagina, é um pai que não valorizaria esse momento das novas descobertas, de um novo nível em estar com a galera, de buscar conhecer um lugar legal e tudo mais. E eu não estou dizendo aqui de condições financeiras, porque às vezes pode ser tomar um sorvete na esquina de casa, e aí às vezes o pai fala: não vai não, porque lá só tem gente ruim, não vai tomar sorvete não. E às vezes não é isso que está acontecendo. Às vezes o pai poderia estar indo junto: filha, eu vou junto com você porque tem uma galera na rua que eu não confio muito, e fica tranquila, eu vou estar por ali, vai à sorveteria com suas amigas, mas eu vou estar por ali, vai estar próximo. Agora, a nutrição emocional, se esse filtro mental não estiver acontecendo, essa será uma grande barreira que vai trazer impedimentos no diálogo que funciona entre mãe, pai e filho adolescente, e mais ainda, uma barreira para esse filho se expor, se revelar, porque vai sempre perceber seu pai, sua mãe, pesadão, nunca pode falar nada, sempre cansado, sempre destruído, pelo amor de Deus, vida ruim, é muita conta pra pagar.
parece, né? Tem mãe e pai que às vezes parece que estão doentes o tempo todo, e não é questão de doença, é questão que o filtro emocional muitas vezes não está acontecendo. E as notícias das trevas só ficam entrando naquele ouvido, e isso maltrata o coração desse ser humano, que é uma mãe ou que é um pai, e no momento de estar disponível para esse filho ou filho adolescente, não teve um filtro mental que já eliminasse essa problemática, né, que traz esses desastres nos diálogos com os filhos jovens. Então, essa barreira precisa ser eliminada, essa barreira do emocional negativo. Derruba essa barreira, derrubando tudo aquilo que chega. Se informe, seja uma pessoa antenada, não vai ser alheia às questões do mundo, da sociedade, mas não fermente, não dê espaço para as fofocas, para os assuntos desastrosos, sabe aquela coisa que não acrescenta? Se não acrescenta, deixa pra lá, não importa, não é bem-vindo. Você tem filho adolescente, tendo um filho adolescente, precisa oferecer esse melhor, e esse melhor entra no seu emocional como mãe, como pai, mais leve, mais disponível, aberto, para que esse filho, essa filha encontre o acolhimento nessa forma de relacionamento parental. Não esquece, seu filho é um diamante, você, mãe e pai, diamante, e lapida diamante.